Se você sente que tudo na tua vida tá dando errado, que parece que nada faz sentido e tu só consegue se perguntar o porquê disso tá acontecendo, assiste esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês o testemunho da minha vida. Antes de começar a contar meu testemunho pra vocês, eu quero contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Luana, eu tenho 30 anos. Eu nasci em um lar cristão, eu vivi dentro da igreja, eu participava dos corais, cantava, e com mais ou menos uns 17, 18 anos eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. Isso não quer dizer que eu deixei de acreditar em Deus, mas eu não tinha um relacionamento com Ele. Eu não buscava Ele, eu não orava, eu apenas deixei Ele de lado. Eu morava em uma cidadezinha que ela era bem pequena, tinha 4, 5 mil habitantes. Então, com 21 anos, eu saí de lá, vim morar para a cidade atual, onde eu moro hoje, que é Gramado. Eu vim a trabalho, foi a primeira vez que eu saí de casa. Naquele tempo eu ainda estava fora dos caminhos do Senhor. Então, aqui na minha cidade, que eu comecei a realmente conhecer o mundo. E por um certo período, eu vivi situações, conheci lugares, conheci pessoas que eu jamais imaginei conhecer, né? De onde eu morava, o que eu vivia. Dizer que nesse período de 21 até meus 26 anos, eu realmente conheci o mundo. Quando eu cheguei na cidade, foi o meu primeiro emprego. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu comecei a conhecer o mundo, eu comecei a sonhar com coisas. E nesse período, eu vim morar nessa cidade sozinha. Depois de um tempo, os meus pais vieram também. E nesse período, eu entrei em depressão, né? O trabalho onde eu tava era um trabalho com vendas que mexia muito com o psicológico, e eu fazia coisas que eram contra os meus princípios, e uma delas é a mentira. Então chegou um período assim que eu não aguentava mais, eu me sentia extremamente desconfortável com aquilo, e aquilo foi mexendo muito com a minha mente, e foi aí que eu entrei em um quadro de depressão muito severo. Só de lembrar, uh, Só de lembrar, eu já fico com os olhos cheios de lágrimas. Eu não quero chorar nesse vídeo, porque esse é meu primeiro vídeo no YouTube, então calma lá. Só de lembrar o período de depressão que eu passei, que foram assim, anos, que eu tentei, preencher o vazio que eu senti em mim, que era um vazio tão absurdo que eu não sei explicar pra vocês. Eu tentei colocar isso em pessoas, em lugares. Foi aí que eu comecei a ir pra festas, a beber, sabe, a estar em lugares e com pessoas que eu não sei explicar pra vocês, mas eu não quero falar aqui, mas eu acho que vocês já imaginam, né? E esses dias eu tava contando pra uma amiga minha tudo que eu vivi, sabe? O quanto lugares absurdos que eu estive. E, gente, eu penso, eu nunca aconteceu nada comigo. E, tipo assim, tudo que eu vivi nesse período que eu comecei a achar que festas, bebidas iriam preencher o vazio que eu tinha em mim, em nenhum momento, gente, assim, ó, eu vi a morte tantas vezes durante os meus olhos, nesse período que eu vivi de festa e bebida, que assim, eu não sei, se eu paro pra pensar hoje e vejo, eu não era pra estar viva, sério, eu não era pra estar viva, porque pra mim não tem lógica na minha cabeça, tantas coisas que já aconteceram comigo, e eu nem sequer tive um arraião sequer. Então isso pra mim só quer dizer que Deus estava comigo mesmo no período em que eu não buscava Ele, mesmo no período que eu não tinha intimidade com Ele. Pra mim, a única. Pra mim, o único significado disso é porque Deus tem um propósito na minha vida. E esses dias contando pra uma amiga tudo isso que eu vivi, e explicando pra ela o que eu sentia, quais eram os meus sentimentos, porque naquela época eu não tinha assim vontade, eu ia deitar e eu acordava no outro dia e falava, caraca, mais um novo dia, eu não aguento mais. Porque eu tenho que viver um novo dia, sabe? Eu não quero, eu não tenho força pra isso. E aí chegava o final de semana e eu ia pra festas, eu vivia em lugares assim, e quando eu voltava pra casa, era pior. O sentimento era 1000 vezes pior do que antes de eu ir, sabe? E aí, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em expressar meus sentimentos, em compartilhar o que eu vivo, e eu guardava isso tudo pra mim. Tudo pra mim. Na verdade, toda vez que eu lembro que eu passei e que eu guardei isso só pra mim, que eu vivi isso sozinha, que eu não conseguia compartilhar com ninguém o que eu pensava, o que eu sentia, isso ainda me machuca demais, sabe?
E é por isso que eu relutei tanto pra contar esse testemunho. Da vez que eu lembro dessa pior fase que eu passei na minha vida, que, assim, eu não tinha vontade de viver, e que Deus cuidou de tudo pra me trazer de volta, eu não consigo explicar, assim. Eu não consigo explicar, gente. E voltando à história, eu passei um período de, eu acho que uns 3 anos, assim, nessa depressão profunda. Eu não conseguia ir pra frente no trabalho. Eu vivia nisso de trabalhava semana, final de semana eu ia pra essas festas, eu voltava muito pior. E assim, eu fui caindo cada vez num buraco que chegou no ápice, assim. E o que mais me machucava é que eu tava rodeada de pessoas e eu me sentia extremamente sozinha porque eu não conseguia nem compartilhar o que eu tava sentindo, sabe? Não conseguia compartilhar a dor que eu tava sentindo. E aí, um certo dia, isso foi, se eu não me engano, foi em 2023, eu acho. A minha melhor amiga vai lembrar certinho a data. Eu tava assim, decidida que eu não queria mais viver aquela vida, mas eu simplesmente não tinha força, eu não tinha força pra levantar, sabe? E aí, teve um dia que eu tava chorando de madrugada, eu acordei, e aí depois de muito tempo, sem conversar com Deus, eu lembro que eu orei assim, eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu não sei para que rumo que eu devo seguir, eu não tenho mais vontade de viver. E eu quero muito que tu faça alguma coisa por mim, sabe? Se tu realmente me ama, se tu realmente tem um propósito na minha vida, me tira desse buraco, me tira, de algum jeito tu me tira desse buraco, porque eu não aguento mais, eu não tenho mais forças. Foi exatamente isso que eu orei. E aí, depois de um tempo assim, uma amiga minha, a minha melhor amiga, e detalhe, tá? Ela não é nem cristã. Ela sim conhece a palavra, mas ela também tá meio fora dos caminhos de Deus ainda, mas ela acredita em Deus, ela conhece a palavra. Aí um dia ela me mandou uma mensagem assim: Amiga, bora ir num culto? Aí eu falei, bora, vamos. Naquele tempo eu tava morando, e naquele tempo eu já tinha voltado a morar com os meus pais. E aí os meus pais, eles nunca me obrigaram a nada. Meu pai sempre falou da palavra, meu pai sempre pregou, mas ele nunca me obrigou a nada. Ele deixou essa decisão exatamente pra mim. Aí eles já sempre me convidavam várias vezes pra ir no culto, e eu nunca, não, não, não. E naquele dia que a minha melhor amiga me convidou, eu pensei, eu fui. Gente, eu fui naquele culto, assim, não esperando nada, sabe? Não esperando nada. Eu fui assim, eu vou ir porque eu acho que eu preciso desse conforto de ouvir a palavra. Eu fui totalmente descrente que algo ia acontecer comigo, gente. E naquele culto Deus falou comigo. Naquele culto, justamente aquela palavra, eu senti que foi assim, ó, a pessoa tava falando pra mim, é pra ti. Tipo assim, tu é a pessoa. Só falta escrever a Luana aqui, porque tu é a pessoa dessa palavra. Gente, eu cheguei em casa, mas eu chorei tanto, 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 tanto. E eu falei, Senhor, eu te entrego minha vida. Se é isso que tu quer de mim, se é isso que tu quer pra mim, eu te entrego minha vida, mas me ajuda porque eu não consigo sozinha. Eu não tenho força pra sair disso sozinha. Foi exatamente isso que eu falei. E a partir daí, gente, eu não sei explicar pra vocês, mas eu fui sentindo um renovo na minha vida. Eu não sei de onde que eu tirei forças, porque eu comecei a ler a Bíblia, mesmo meio, sabe, daquele jeito ali, comecei a ler, comecei a orar, voltei a frequentar os cultos e através disso Deus fez algo glorioso na minha vida. Eu já era batizada, né, na igreja da cidade pequenininha onde eu morava lá com os meus pais. Eu já era batizada. Eu me batizei com 12 anos, né? Acho que foi 12 anos mais ou menos. Só que eu não tinha essa, sabe? Eu não tinha tomado essa decisão, eu não tinha realmente entendido o que era o batismo, o que era caminhar com Jesus. Eu tinha ido mais por um incentivo, né? De lá na minha igreja naquele tempo, chegava ali certa idade, todo mundo se batizava. Então foi mais por isso. Até que em 2024, eu decidi me batizar de novo. Eu perguntei pro pastor onde eu frequentava, né? Se eu poderia me batizar, expliquei o porquê. Sim. E, gente, quando eu decidi me batizar, as coisas começaram a ficar bagunçadas de novo. Eu falei, Senhor, o que que é isso, né? O que que é isso? Eu decidi me batizar e começou a dar tudo errado de novo. E, gente, e aí que eu entendi que quando Deus tem um plano na nossa vida, não importa. Gente, eu tô toda arrepiada só de falar, eu juro pra vocês. Mas quando Deus tem um plano na nossa vida, não interessa, gente. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. E o jeito que tu menos espera, ele vai usar a pessoa que tu menos espera, como foi no meu caso. Deus usou a minha melhor amiga, que nem cristã é, que inclusive está fora dos caminhos, né? Ele usou ela pra me chamar de volta.
E, gente, Deus sempre dá um jeito. E hoje, parando e pensando e lembrando tudo que eu já vivi, eu vivi a pior fase da minha vida, sabe? Que Deus cuidou de mim, de tudo. Nesses quase 10 anos afastada dele, eu nunca tive um arranhão. Eu tenho certeza. Assim, eu queria que Deus me mostrasse, sabe? Olha, Luana, nesse tal dia, o diabo queria ter ceifado tua vida. Nesse tal dia, tu não era pra estar aqui, sabe? Porque eu tenho certeza que foi inúmeras vezes que Deus colocou a mão dele sobre a minha vida. Porque senão hoje eu não estaria aqui. E vocês não sabem o quanto foi difícil pegar esse telefone, colocar ele aí e gravar para vocês meu testemunho, porque eu tenho um canal, né, nas outras redes onde eu compartilhei mais desse processo e eu sempre falava, vou contar meu testemunho para vocês, vou contar e nunca contava, gente, porque o meu testemunho, ele é forte e toda vez que eu toco nessa ferida, ela ainda não tá 100% curada, ela ainda me machuca. Então, foi difícil gravar esse vídeo, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que se você tá vivendo a fase que eu vivi, tá? A pior fase da minha vida, sozinha, com tudo dando errado, com depressão profunda, não querendo viver mais, eu não tinha mais forças para viver, eu acordava, saía da minha cama me arrastando e voltava da mesma maneira. Mas Deus me deu forças e me fez tirar forças da onde eu jamais imaginava que tinha. Ele me resgatou, gente. Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que Deus me resgatou. Ele simplesmente me pegou no colo e me trouxe de volta. Então, se você tá passando por uma fase assim que você não tem forças, que você está com um quadro de depressão, que você tá vivendo a pior fase, seja pessoal, financeira, eu te falo uma coisa, Deus tem algo grandioso pra tua vida, mas confie nele e assim, entregue tua vida de todo o coração pra ele, entregue mesmo, coloque, Deus, olha, tá aqui, eu te entrego minha vida, eu te entrego meu coração e que a partir de agora a tua vontade seja feita, mesmo que muitas vezes a gente não vai entender a vontade dele, a gente não vai compreender, a gente vai ficar confusa, mas se ele tem um plano, se ele tem um propósito na tua vida, saiba que você vai passar por uma fase difícil. Eu passei, não foi fácil sair, mas eu me entreguei de coração, eu entreguei minha vida para ele e falei, Deus, seja feita a tua vontade. E esse hoje é o meu primeiro vídeo, né, aqui no YouTube, porque esse ano eu coloquei como meta de compartilhar mais da palavra de Deus. Isso foi outra coisa, porque Deus me escolheu, sendo que eu sou uma pessoa que eu não sou boa com as palavras, eu não sou boa em me expressar. Eu sou meio confusa assim, mas Deus me escolheu, então esse é a minha primeira obediência a Ele, que foi compartilhar um pouco mais do meu testemunho para vocês. Eu espero de coração que esse vídeo alcance muitas pessoas que estão passando por uma fase difícil e que precisam ouvir essa palavra para fortalecer a sua fé, sabe? Eu espero de coração que quem esteja assistindo aqui venha testemunhar também de algo assim ou muito melhor na nossa vida, porque Deus, ele ama quem obedece, ele ama quem se entrega de verdade para ele. Então, é isso. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e se inscreve aqui no meu canal, que eu prometo que eu vou trazer mais vídeos falando da palavra de Deus aqui. Beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana.